No plenário tem a retomada da reforma política. Na Comissão de Orçamento, a revisão da meta fiscal do governo. É a semana começando na Câmara dos Deputados. E essa edição destaca também: comissão discute o fornecimento pelos planos de saúde de remédio contra a doença que atinge 40 mil pessoas no Brasil, o lúpus. Vale Cultura até 2020. Deputados trabalham para ampliar a validade do instrumento que amplia o horizonte cultural dos trabalhadores. Boa noite, 8 horas, 1 minuto. Esta será mais uma semana dedicada à reforma política no plenário da Câmara dos Deputados. Para amanhã está marcada a continuação da votação de uma das propostas. E quem está aqui para conversar com a gente sobre a perspectiva da semana no plenário é a jornalista Dini Moraes. Boa noite, Dini. Será que essa semana finalmente vota? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Keila, o impasse ainda é muito grande, tá? Há 3 semanas a gente só ouve falar, né, de reforma política aqui na Câmara dos Deputados. É o principal assunto e a prioridade dos deputados aqui. Agora, vale a gente destacar que tudo que envolva esse sistema político, mudanças no nosso sistema político eleitoral, é muito polêmico. Várias lideranças que eu conversei semana passada repetiram uma frase que ficou muito icônica, digamos assim, para esse momento. Nós temos 513 deputados, provavelmente nós temos 513 versões de reforma política que poderiam ser feitas aqui na Câmara. Essa primeira proposta do pacote conhecido como reforma política, que já está no plenário da Câmara, é a PEC 77. Ela é uma proposta que muda a Constituição e traz alguns pontos bem polêmicos. Na semana passada, os deputados até aprovaram fatiar, ou seja, parcelar essa proposta até para facilitar a aprovação de alguns pontos em detrimento de outros, né? Que aí outros podem ser derrotados e não derrotar a proposta inteira. Lembrando que mudanças na Constituição precisam ter o apoio de pelo menos 308 deputados, ou seja, é uma aprovação de 13 a cada 5 deputados. Vamos falar dessa proposta, então. Um dos pontos polêmicos dela é a criação de um fundo público para custear as campanhas eleitorais. Lembrando que a doação de empresas está proibida desde 2015. E aí a gente vê deputados que defendem o financiamento público, deputados que defendem a volta do financiamento de empresas e deputados que acham que não é necessário criar um novo fundo. Vamos ter uma amostra de como é que está esse debate? Eu acho que dá para aprovar o fundo porque ele é uma necessidade para o financiamento da democracia. Nós temos visto em muitas cidades, nessas últimas eleições, ocorrer financiamento via crime organizado, via agiotagem, via Caixa 2. Os parlamentares vão ter que encontrar fontes de financiamento que não retirem recursos nem da educação, nem da saúde, nem dos investimentos, nem da segurança pública. Nós precisamos achar fontes da própria política. Nós poderíamos discutir neste ano, na Comissão de Orçamento, dentro do âmbito do orçamento e, eventualmente, acrescentarmos algo mais a esse fundo partidário, que já existe em torno de 800 milhões de reais, e partirmos para a eleição. Não há, no momento, nenhuma chance de nós retirarmos mais dinheiro do orçamento que iria faltar em outra área para fazer eleições no ano que vem. Eu sou favorável à volta do financiamento privado, mas também admito que não existe maioria para que isso seja aprovado. O tempo está cada vez mais apertado, mas a realidade é uma só. Nós não temos hoje maioria de PEC para aprovarmos nada do que está sendo proposto. Mas, Dini, a gente tem também mudanças no sistema eleitoral. Isso também é polêmico, essa discussão? Demais. E aí, eu acho que a polêmica é até maior do que essa da criação desse fundo público. Para você ter uma ideia, são 4 sistemas, ou seja, 4 formas de se eleger deputados que estão em questão hoje. Nessa proposta envolve o sistema que nós temos atualmente, que é o chamado sistema proporcional, tem o distritão, que seria a forma como a gente elege prefeito, governador, presidente, ou seja, os mais votados
são diretamente os mais eleitos, esse é chamado distritão. Entrou também em debate um chamado distritão proporcional, que é mais ou menos esse, dos mais votados são os eleitos, só que aí os votos que forem para os partidos são divididos entre esses mais eleitos. E também tem o distrital misto, que é o que realmente está na proposta, que mistura. Aí o eleitor daria 2 votos, um para o partido e um para os deputados, para os candidatos em si. Ou seja, são vários sistemas, todos eles estão lá em debate e se a proposta for colocada em votação, esses modelos também serão colocados em prova junto aos deputados. A questão é a seguinte, Keila, nenhum desses tem 308 ainda. Tem 308 votos, como a gente mesmo ouviu o deputado Carlos Marum falar agora. Inclusive, várias lideranças partidárias estão falando que se não houver acordo, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou isso também na semana passada, de que se as negociações não avançarem até amanhã e ao longo do tempo, é provável que até nada seja aprovado, né? E aí as negociações estão rolando, elas vão rolar até o momento que for realmente colocado em votação lá no plenário. E essa proposta está marcada para ser votada amanhã. Porque tudo isso tem prazo, né? Toda essa discussão tem um prazo para terminar, para poder valer para as eleições do ano que vem, não é isso? Exato. Nossa legislação diz o seguinte, que para valer nas eleições do ano que vem, tudo precisa ter virado lei até um ano antes. Como a eleição do ano que vem é dia 7 de outubro, precisa ter virado lei até 7 de outubro deste ano. Então, nós temos aí mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês, é isso, né? Bom, Keila, também tem outra proposta, né, de reforma política que está para entrar no plenário, que é a proposta 282, que é uma PEC também muda a Constituição, também precisa de 308 votos, só que essa é um pouco menos polêmica do que essa primeira proposta, a segunda proposta do pacote aí de reforma política. O que essa outra proposta diz? Ela quer acabar com as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições de deputados e vereadores, e também estabelece uma cláusula de desempenho. O que é isso? É uma votação mínima, um desempenho mínimo que os partidos precisam ter para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda de TV e rádio. Essa daí, boa parte dos líderes são favoráveis, só que tem líderes de partidos menores, como o PSOL, que não concordam com a cláusula de desempenho. Então, é preciso ver aí como é que vão ficar as negociações. Tanto ela é menos polêmica que até alguns líderes e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que é possível que ela seja colocada em votação antes dessa outra que já está lá em votação. Pode ser que ela seja colocada antes também, mas tudo depende das negociações amanhã, antes da votação de fato. São muitas discussões, mas a gente tem também outros assuntos para essa previsão do plenário, né? Tem uma medida provisória que ficou para ser terminada, para ser concluída da semana passada, não é isso? Exatamente. Deixa eu chamar aqui uma telinha que tem um resuminho das medidas provisórias, que elas facilitam da gente conversar sobre elas. A medida provisória 777, ela muda a taxa de juros que é usada pelo BNDES nos financiamentos. Também ela é usada como referência na hora de remunerar o governo que dá o dinheiro para o BNDES emprestar para as empresas, certo? Essa medida provisória já teve o texto principal dela aprovado na semana passada, só que sob forte obstrução dos partidos de oposição, que são totalmente contrários. Aqui é o seguinte, os partidos governistas alegam que o governo está tendo prejuízo com a atual taxa de juros aplicada pelo BNDES, que é a TJLP. Por isso querem mudar. E a TLP, na prática, ela é um pouco mais alta. Então, diminuiria, o governo deixaria de ter prejuízo com esses empréstimos, certo? Já a oposição alega o seguinte, que um banco de desenvolvimento tem como função estimular a economia e que esse subsídio deve mesmo ser dado pelo governo. Então, está aí em discussão um modelo de banco de desenvolvimento, né? Faltaram 3 pontos para serem votados nessa medida provisória e eles devem ser colocados em pauta amanhã no plenário da Câmara. Então, precisa ser votado para aí sim ir para o Senado, tendo em vista que ela tem validade até dia 7 de setembro. Já a outra medida provisória, que é a 783, ela cria o novo Refis, que é um programa de desconto e parcelamento de dívidas que empresas e pessoas têm junto ao governo federal. Extremamente polêmica, inclusive dentro da própria base governista, né? Então, os parlamentares ainda estão tentando achar um acordo para que ela seja colocada em votação com menos polêmica do que ela está neste momento, Keila.
Aí eu tenho uma última informação. Pois não. Esta semana a gente precisa lembrar que o presidente da República, Michel Temer, está viajando para o exterior. Ele está indo para a China, então o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele vai ficar como presidente da República interino. Então quem vai estar presidindo a Câmara dos Deputados essa semana é o segundo vice-presidente, o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. É isso, Dini. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vamos acompanhar essas discussões todas. Até mais. E para amanhã desta terça-feira está prevista a sessão do Congresso Nacional às 11 horas. Deputados e senadores devem analisar vetos presidenciais e projetos que tratam da liberação de recursos para órgãos públicos por meio de remanejamento. A Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta terça-feira para discutir o relatório do deputado Marcos Pestana ao projeto de revisão da meta fiscal do governo. Os deputados e senadores precisam aprovar o pedido do governo de aumentar a previsão do déficit fiscal dos atuais 139 bilhões de reais para 159 bilhões de reais de déficit. O Congresso precisa aprovar a revisão da meta fiscal. Mas você sabe o que é isso? A meta fiscal é o controle de gastos para evitar o aumento da dívida pública. Quando o governo gasta menos do que arrecada, tem um superávit. Quando gasta mais, tem um déficit, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Este ano, com a crise, o Brasil achou que teria 139 bilhões de reais de déficit. Agora pede autorização do Congresso para aprovar um déficit ainda maior, de 159 bilhões de reais. Essa é a situação do setor público brasileiro. Um grave desequilíbrio fiscal, 9% de déficit nominal em 2 anos, 7% deve ser esse ano. Isso é muito grave. E essa nova meta leva em conta receitas que ainda não estão certas, como a renegociação de dívidas com o novo Refis, o leilão da CEMIG e de Campos de Petróleo e o aumento na contribuição previdenciária de servidores públicos federais. Eu acho que a meta para 2017 está sob controle da equipe econômica. Eu acho que é plausível. Agora, a de 2018 pressupõe uma série de receitas extraordinárias que dependem de vendas de ativos, concessões, privatizações, que tudo pode acontecer, está sujeito a chuvas e trovoadas. Mas será que corre o risco dessa nova meta não ser aprovada pelo Congresso? A revisão da meta que nós vamos fazer não é uma questão de desejo, opinião, torcida, oposição ou situação, é um raio-x da realidade. E o retrato não é bonito. Uma doença que atinge 40 mil pessoas no Brasil causa desde cansaço até problemas nos rins. É o lúpus, que não tem cura, mas pode ser tratada. O fornecimento de um remédio pelos planos de saúde foi assunto da Comissão de Defesa do Consumidor. Os médicos afirmam, o medicamento imunobiológico Belimumab é eficaz no tratamento de parte dos casos de lúpus. Ele é eficaz para as formas moderadas de doença ativa e moderada e de difícil controle. Os dados mostram que as pessoas que usam esse medicamento precisam de menos doses de cortisona, por exemplo. Conseguem suspender mais frequentemente. E se a gente lembrar, a cortisona, o esteroide, o corticoide, ele é um dos medicamentos que mais mal faz às pessoas. A discussão é o custo de incluir o medicamento entre aqueles que são fornecidos pelos planos de saúde. O plano de saúde ele tem o preço de acordo com essa cobertura que já é estabelecida. Então, cada vez que a gente faz uma revisão e aumenta essa cobertura, pode ocorrer o aumento também associado da mensalidade dos planos de saúde. Carlos Eduardo Honório, da Associação dos Portadores de Lúpus, conta a história dele para argumentar que o remédio vai reduzir os custos das operadoras. Recorrer à justiça, em alguns casos, como a reabilitação, principalmente, eu consegui ter acesso a reabilitação, porém algumas medicações que eu precisava eu não consegui. Com isso, as operadoras conseguiram na época o que eles chamam de redução de custo e está tendo um custo até hoje no meu tratamento, porque agora eu fiquei com a sequela e não é irreversível. Com isso, eles vão ter que pagar até a minha morte.
Os médicos dizem que tratar o lúpus é importante também para o governo. De acordo com dados do INSS divulgados na internet, o grupo de doenças reumáticas, que incluem doenças da coluna, doenças ósseas, doenças articulares periféricas, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, osteoartrite, elas em conjunto é o grupo de doenças que mais determina aposentadoria por invalidez e benefício com afastamento com benefício, ou seja, elas custam ao sistema de saúde muito. O deputado Júlio Delgado, da Comissão de Defesa do Consumidor, defende a inclusão do medicamento na lista dos planos de saúde e também do SUS. Nós já temos um projeto de lei, deputada Laura, prontinho para a pauta, para plenário, para a gente resolver a situação. Falta é vontade política. O argumento é falta de recurso. Mas recurso para fundo eleitoral tem, recurso para a saúde não tem. E sendo que o dinheiro é o mesmo, é arrecadação. Um outro problema de saúde também incomoda muita gente, mas acaba encoberto pela falta de informação. A Comissão de Seguridade Social chamou a atenção para a DTM, uma disfunção que atinge a mandíbula. Em debate, um problema difícil de falar e ainda pouco esclarecido, mas é fácil entender. DTM é disfunção temporomandibular, é uma disfunção da articulação temporomandibular, são coisas distintas. A articulação é essa articulação que liga a mandíbula ao crânio e que todas as vezes que a gente executa qualquer movimento, ela trabalha. Essa é a estrutura, é a articulação temporomandibular. Pode dar dor de cabeça, dor na face, dor no ouvido, dor no fundo dos olhos, dor na cervical, dificuldade para fazer movimentos, pode até influenciar no zumbido e tontura. De acordo com especialistas ouvidos na Comissão de Seguridade Social e Família, pelo menos 20% da população precisa tratar a DTM, mas a falta de informação é grande. Muitos dentistas nem sabem fazer o diagnóstico da disfunção temporomandibular. Há uma dificuldade de diagnóstico porque os pacientes que têm essas disfunções temporomandibulares tem também outras comorbidades que a gente chama, são outras dores na cabeça, outras situações clínicas que dificultam o diagnóstico. Então, normalmente esses pacientes eles podem ser tratados com um comprimido de aspirina ou com uma cirurgia na TM com a mesma queixa. Muitos tratamentos não tratam, isso gera custo, não só um custo financeiro, mas até um custo psicossocial mesmo para as pessoas, né? Em termos de qualidade de vida, mas essa é uma consequência dessa falta de preparo do dentista clínico, que eu acho extremamente importante, não só focar no especialista para isso. Uma das ações defendidas por especialistas é a capacitação das equipes do SUS. Dentro do programa Brasil Sorridente, hoje já atende uma população muito grande do país, que era totalmente desassistida há uns tempos atrás, hoje está implementando a cada época novas especialidades. E com certeza essa especialidade que mexe com dor e incomoda o paciente, ela vai ser acatada tão logo, se Deus quiser. É o que a gente espera. É fundamental o diagnóstico, a detecção precoce, o preparo de todos os dentistas para fazer a detecção dessa doença, que pode ensejar custos para o SUS, custos para o plano de saúde. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto que pretende beneficiar produtores rurais que ajudam a preservar o meio ambiente. A proposta prevê uma compensação financeira do Estado para quem produzir e não desmatar. Itamar tem uma propriedade rural de aproximadamente 18 hectares no Distrito Federal. Mas ele e sua família, que são agricultores familiares, cultivam em apenas 5 hectares e preservam grande parte da vegetação nativa. Além de servir de quebra-vento, né, deixa mais o ar mais puro e, além do mais, traz uma harmonia melhor para a natureza, onde aqui eu vejo onde tem muitos pássaros, onde tem muitos animais. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto que beneficia casos como o de Itamar. A lei prevê o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para compensar produtores rurais que preservam ou recuperam as áreas de florestas e matas de sua propriedade. Eles podem receber uma remuneração pelo serviço prestado. É o chamado PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. É uma forma legal
do produtor rural que faz a sua parte, que preserva a sua floresta, receber compensação financeira por ele cuidar da floresta. Ele tem um custo, mas não recebe nada por isso. Esse projeto vem exatamente ajudar os produtores rurais da Amazônia Legal e do Cerrado Brasileiro, que preservam as suas reservas legais, receberem recursos do FNDF para preservar as suas áreas de proteção florestal. Para este especialista, é preciso ter controle para usar os recursos com mais eficiência. É muito importante que também esses investimentos, como o PSA, sejam feitos de maneira transparente, né, onde nós identificamos as áreas mais viáveis para a recuperação, para que os benefícios sejam maximizados. Para a secretária da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a iniciativa vai ajudar muitos agricultores familiares. Quando existe o incentivo, isso com certeza vai fazer com que a gente, ao invés de desmatar, a gente vai preservar, porque você está agregando renda naquele espaço que você produz. Eu ia produzir mais na área que está desmatada e não desmataria aonde eu estou preservando, né? Porque quando a gente vai aumentando, cada vez mais que a gente precisa para poder manter a família, né, tirar o sustento, aí a gente simplesmente produziria mais, porque a gente teria como investir mais. Foi aprovado em comissão aqui da Câmara o projeto de lei que estende até o ano de 2020 o Vale Cultura. Esse incentivo fiscal dado às empresas garante aos trabalhadores o acesso a bens e serviços culturais. Desde 2013, algumas empresas oferecem um vale de R$ 50 aos seus trabalhadores, que só pode ser usado para comprar produtos ou serviços culturais. Conhecido como Vale Cultura, o programa já beneficiou mais de 500 mil trabalhadores e movimentou a economia em mais de 320 milhões de reais. As empresas recebem um incentivo fiscal de 1% no imposto de renda, só que esse incentivo pode vencer ainda este ano. Para corrigir o problema, a Comissão de Cultura aprovou a proposta, estendendo a vigência desse incentivo fiscal. O acesso das empresas ao incentivo pode durar mais 3 anos se o projeto de lei em análise na Câmara for aprovado. Segundo especialistas, além de democratizar a cultura, o programa ajuda a economia do país. Na medida em que você alarga os horizontes, qualifica, porque quando você tem acesso à cultura, você agrega muito valor à sua visão de mundo, não é? Então, com isso, tem um rebatimento objetivo na própria roda da economia, além da economia da cultura em si, né? Que tem toda uma dimensão que é preciso ser observada e valorizada. Especialistas e parlamentares defendem a ampliação do programa, aumentando sua divulgação e estendendo o incentivo fiscal a empresas que hoje não são enquadradas. Seria importante ampliá-lo. Esse 1% poderia ser pensado de incentivo fiscal a 2%. Ou talvez, seria interessante, dispensar da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas o acréscimo desse custo que tem a empresa, né, em relação à dedução. Talvez outros estímulos, talvez incluir como critério empresas que não são grandes empresas, outras empresas menores que não sejam empresas que são tributadas em cima do lucro real, mas de outra forma, talvez também trazer esse programa para essas outras. A gente pode pensar em outras formas de dedução, outras formas de incentivo, mas eu acredito que incentivar a cultura nunca é perda, é sempre ganho. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E essa edição termina aqui. Para rever nossas reportagens, vá à nossa página na internet. Uma boa noite e até amanhã. Tchau!